algumas semanas, o criador da franquia God of War e diretor dos dois primeiros jogos da série, David Jaffe, causou polêmica ao declarar em seu canal do YouTube que God of War Ragnarok está parecendo uma DLC. Isso causou revolta nos fãs da franquia, que quase unanimamente criticaram a fala do David Jaffe. A discussão motivada por essa declaração não é algo novo e já foi comentada por muitos outros criadores de conteúdo aqui no YouTube. Porém, nós temos uma opinião diferente da maioria das pessoas e por isso ainda queremos comentar sobre esse tema, aprofundando nossa visão sobre a declaração do David Jaffe, em que, na nossa opinião, nem o David Jaffe está totalmente errado, como nem a comunidade está totalmente certa. Eu sou o Victor Bruno e esse é outro Será Isso, chama Thiaguinho. E aí, povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Avisando novamente, é claro que isso aqui é apenas a nossa opinião, e que se você discorda pode deixar aí no campo dos comentários. No vídeo do ex-diretor da franquia, ele comenta que God of War Ragnarok está parecendo uma DLC, e que o trailer não lhe deu a sensação de ser algo muito diferente, se comparado, por exemplo, à evolução do God of War 1 para o 2. Ele também acrescenta que ser uma espécie de DLC não é necessariamente algo ruim, e que está muito empolgado para jogar o God of War Ragnarok. Esse último comentário definitivamente não faz sentido, já que DLC só é aceitável quando é uma DLC. O termo DLC para um jogo novo é utilizado pejorativamente para dizer que o jogo é mais do mesmo ou muito parecido com o antecessor, o que são coisas definitivamente ruins, ao contrário do que ele tenta dizer apenas para tentar suavizar sua crítica. Dito isso, embora discordamos da forma com a qual ele justifica sua opinião, concordamos parcialmente com suas críticas, e agora iremos explicar o porquê. O trailer de God of War Ragnarok realmente não apresenta muitas novidades de fato. A maioria das novidades, entre aspas, são apenas novos monstros, novas localidades e reinos, habilidades, finalizações, ataques e invocações únicas. Porém, isso são aspectos já estabelecidos do jogo anterior, e que são fundamentais para o funcionamento do gameplay e do sentido de progressão. Então, naturalmente, eles vão ser evoluídos por serem necessários, ou seja, não são realmente novidades, apenas a continuidade e a expansão de sistemas do jogo que já são estabelecidos e necessários. São aspectos que qualquer continuação tem por obrigatoriedade adicionar dentro de um sistema já existente. Tirando isso, as únicas novidades relevantes e que são realmente novidades de fato que o trailer nos mostra são o trenó puxado por lobas em Midgard, já que está tudo congelado, os escudos que agora são customizáveis e possuem ataques únicos próprios, e a possibilidade de utilizar as lâminas do caos como ganchos, algo que está dentro de uma novidade maior que o diretor Eric Williams disse, que o God of War Ragnarok terá um combate mais vertical em relação ao jogo anterior. Porém, o trailer definitivamente não passa essa sensação. Você vai utilizar as lâminas como gancho, porém em locais rigorosamente pré-estabelecidos pelo level design. Você vai pular de bordas, porém apenas de bordas rigorosamente pré-estabelecidas pelo level design. E quando você subir essas bordas, que supostamente deveriam dar o sentimento de verticalidade, você vai estar em um novo ambiente plano e horizontal. Além disso, os gráficos e animações são muito parecidos com o jogo anterior. Não existe uma evolução gráfica realmente notável e perceptível. Você pode até falar que isso é apenas um trailer, que portanto não dá para afirmar que o jogo está realmente com falta de novidades. Sendo assim, não se pode afirmar que God of War Ragnarok está parecendo uma DLC. Mas por outro lado, isso também vale para o contrário. Se não jogamos o jogo, também não podemos afirmar que ele não é uma DLC. Além disso, ninguém está afirmando que o jogo é uma DLC, mas sim comentando que aparenta ter uma carência de novidades e inovações com base no trailer divulgado. Vale lembrar que muitas produtoras de jogos revelam um monte de informações sobre seus jogos nos trailers e gameplays, nos impressionando com a quantidade de conteúdo novo e diversificado. E no produto final não tem literalmente mais nada de novo, apenas aquilo que já havia sido mostrado. E o trailer de God of War Ragnarok é um trailer de gameplay, ou seja, que mistura cutscenes com gameplay, tendo como principal intuito demonstrar a jogabilidade do game, que é o que preenche a maior parte do trailer. Ou seja, para um trailer de gameplay de 3 minutos, revelou muito pouco sobre o gameplay do jogo, o que não é comum na indústria, ou é porque realmente não tinha muito mais o que mostrar. Isso fica ainda mais evidente se comparado com a quantidade de informações sobre a história e os personagens do jogo que tivemos com o trailer, em contraste com as pouquíssimas informações sobre novidades de gameplay. E por mais que God of War já tenha toda uma base de jogo muito sólida e bem feita, necessitando de alguns pequenos ajustes, a Santa Mônica não pode se acomodar e deve sim adicionar mais novidades que realmente demonstrem que esse definitivamente é um jogo novo, não apenas uma DLC para finalizar a história do jogo base. Vamos pensar na expansão Blood and Wine de The Witcher 3. Ela é apenas uma DLC e portanto não precisaria adicionar mais nada em relação ao jogo base. Mesmo assim, aqui a CD Projekt adicionou os sistemas de mutação, de tingir armadura e o vinhedo de Geralt, que podemos reformá-lo e decorá-lo. Tudo isso sem contar mais de 30 horas de conteúdo com um mapa novo, novos inimigos, personagens, missões, localidades e etc. Isso é basicamente a descrição do que sabemos de God of War Ragnarok. Uma base de gameplay e gráficos praticamente idêntica ao jogo anterior, com algumas melhorias e adições em novos mapas, com novas localidades, inimigos, personagens e objetivos.
Ou seja, God of War Ragnarok é, em comparação ao God of War 2018, o mesmo que a DLC Blood and Wine é para The Witcher 3. Veja também como The Witcher 3 evoluiu, tanto em termos de mecânica de gameplay novas, como em termos de gráfico, em relação ao The Witcher 2, por exemplo. Ou então, o quanto GTA V evoluiu em relação ao GTA 4, Red Dead Redemption 2 em relação ao primeiro, The Last of Us Part 2 em relação ao 1, Uncharted 4 em relação ao 3, por exemplo. É verdade que dá pra dar um desconto para God of War Ragnarok, já que é um jogo de mesma geração que o anterior, enquanto os exemplos citados acima são de gerações diferentes. Mesmo assim, se você pegar o The Witcher 3, por exemplo, que evoluiu uma barbaridade em relação ao segundo, que já era muito bom, por mais que falamos de gerações diferentes, também falamos de orçamento, quantidade de funcionários e tempo de desenvolvimento menor, além de ter pouquíssima base pronta, tendo criado grande parte do zero e renovado muitos elementos do jogo anterior, e ainda assim criado um jogo absolutamente enorme com um nível de qualidade altíssimo. Para finalizar, no seu vídeo, David Jaffe argumenta que o God of War 2 demonstrou muitas novidades em relação ao 1, o que é algo que discordamos. Na verdade, toda a trilogia original, por mais que os 3 jogos sejam bons, eles são quase iguais um ao outro. Mas de qualquer forma, a opinião dele é válida e pode fazer sentido, como mostramos em nosso vídeo. E não é motivo para todo esse ódio contra o cara, com gente inclusive dizendo que ele fracassou na indústria de jogos, o que não faz o menor sentido, já que ele mesmo criou a franquia God of War, dirigiu os 2 primeiros jogos e recentemente recusou uma oferta da Tencent para dirigir um novo jogo AAA com orçamento de 100 milhões de dólares para a empresa chinesa. Mesmo assim, temos que ressaltar que não achamos que God of War Ragnarok será realmente apenas uma DLC. Isso é algo que ainda precisa esperar o jogo lançar para aí sim afirmarmos uma coisa ou outra. Mas de fato, como o David Jaffe disse, o trailer do jogo realmente pode ter dado uma certa impressão de mais do mesmo. Esperamos que a Santa Mônica possa nos surpreender no produto final e provar que estávamos errados. E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, inscreva-se no canal que vai ajudar bastante. Deixe o like nesse vídeo e ative o sininho das notificações. A playlist tanto de God of War Ragnarok quanto nossas notícias e informações sobre o mundo dos videogames está aparecendo na tela. E até mais, tchau, tchau. Tchau!